Dia 8 de janeiro de 2023, 8 dias após a posse do presidente Lula, eleito numa corrida presidencial sem fraude, aconteceu o que era previsível, o que todo mundo já sabia que iria acontecer, que foi a invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília, por bolsonaristas radicais que não aceitam o resultado das urnas. A exemplo do que aconteceu no Zéua, na chamada invasão do Capitólio. Precisamente a Câmara dos Deputados, o Senado e o prédio do STF foram invadidos e depredados. Conivência do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e seu secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e incompetência do atual governo federal, Lula, foi dito, foi falado na tarde de domingo do dia 8, quando a imprensa fazia a cobertura ao vivo dos fatos. Mas eu penso que é cedo, ou pelo menos é uma atitude temerária falar isso, aquele outro, tirando uma conclusão, até mesmo precipitada, dos fatos concretizados no dia 8. O que aconteceu no Zéua não é nem a metade, não é nem um terço, aliás, do que vai acontecer no Brasil se não tivermos voto auditável em 2022. Alardeava Bolsonaro e sua trupe uns 2 anos antes, mais ou menos, das eleições. Então, por que Lula seria tão incompetente para evitar o episódio do dia 8? Se Lula é um político esperto, experiente, que conhece o jogo político e seus desdobramentos, neste caso, desdobramentos já anunciados por seus opositores, algumas perguntas surgem, vêm à tona. Fala-se muito em golpismo, terrorismo. Para muitos, uma brincadeira, uma bobagem da imprensa que está sendo sensacionalista. Eu vejo que, na verdade, a imprensa está sendo realista. Se não for assim, se as autoridades não tomarem as medidas cabíveis, a situação tende a piorar. O caos interessa ao bolsonarismo, como todo mundo já disse, como todo mundo já chegou a essa conclusão. Se o caos acontece, será preciso entrar em cena as Forças Armadas com o pretexto de acabar com a bagunça, acabar com o caos, restaurar a ordem. E aí o golpe acontece, o golpe militar, Mas pergunta-se, a maior parte das Forças Armadas estariam a favor do capitão ou estariam a favor de Lula? Ou nenhuma coisa nem a outra? As Forças Armadas simplesmente dariam um golpe a favor de outro general que não é do Lula nem do Bolsonaro? Bolsonaro, quando esteve no poder, tinha o apoio de sequer um terço das Forças Armadas. Se não tinha, como aparentemente se verificou, se mostrou, porque só depois de Bolsonaro estar fora do poder, arruaceiros promoveriam um golpe com bastante êxito a favor de Bolsonaro. E sem o idiota Lula e sua trupe idiota perceber. Quem ganha com esse vandalismo bolsonarista? Quem perde com isso? Quem ganha é o Lula e sua trupe, porque
Lula não vai ser deposto, continuará na presidência, não haverá golpe nenhum, muitos líderes bolsonaristas radicais serão presos e amordaçados, se não presos, pelo menos amordaçados, financiadores, desse vandalismo serão expostos e revelados, e será posto freio neles. Outros antibolsonaristas que não são do Lula, eles também ganham, porque não haverá golpe nem de um lado nem de outro, Lula não se aproveitará dessa intentona bolsonarista, vamos assim dizer, para promover um golpe, porque Lula é bundão, ao contrário do Bolsonaro, que é machão, E Bolsonaro nunca teve tanto poder, quando estava no poder. Imagine agora que está fora da presidência. Então, de novo, não haverá golpe nenhum de nenhum lado. E quem perde, é o bolsonarismo como um todo, porque muitos bolsonaristas não radicais, aqueles que acreditam que o bolsonarismo é o puro defensor da moral judaico-cristã, da ordem e do progresso, ordem e progresso que ele nem sabe o que significa, eles verão nesse episódio o lado mais terrível, o absurdo do bolsonarismo. Alguns deles, a exemplo de alguns críticos sisudos, cautelosos, se perguntarão talvez se foi a atitude mais ousada, mais perigosa do bolsonarismo ou mais idiota. Idiota sim, pois como eu já disse, o bolsonarismo como um todo perde, porque essa atitude não será bem vista por bolsonaristas puritanos, que tendem a se afastar desse radicalismo, do bolsonarismo em si, mesmo do bolsonarismo não radical. E o tiro vai sair pela culatra, semelhante ao que aconteceu com a chamada intentona comunista em 1935, que serviu inclusive de pretexto para o Getúlio Vargas ganhar mais poder e impor a ditadura do Estado Novo. Não haverá golpe nenhum. Mas eu vou perguntar de novo, Chega a ser conclusão que não há golpe nenhum. Lula não vai se aproveitar disso aí para dar um golpe, Também. Mas eu vou perguntar de novo. Será que Lula realmente foi incompetente ao deixar acontecer o episódio do dia 8, já anunciado pelos seus opositores?